Boa noite a todos. A senhora secretária procederá à chamada regimental. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurenti Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente. Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador José Roque de Camargo. Havendo o número legal e rogando a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2020. Passemos para o expediente. Em conformidade com o que dispõe o artigo 148, parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara, submeto ao plenário as atas da 21ª sessão ordinária de 2019 e da primeira sessão extraordinária de 2020 e coloco-as em discussão. Se algum vereador desejar retificar ou impugnar as atas, deve manifestar-se nesse momento. Ficam as atas da 21ª sessão ordinária de 2019 e primeira sessão extraordinária de 2020 aprovada pelo plenário. Passamos para a leitura do material de expediente. Prezado senhor, em atenção ao ofício 453/2019 DTL, de 12 de novembro de 2019, informamos que a Sabesp iniciou, em setembro de 2019, estudos geológicos na região da sede do município de Laranjal Paulista, com vistas à implantação de poços profundos para a produção de água. O estudo contempla a avaliação do potencial de vazão que é possível explorar e também avalia a qualidade de água que pode ser produzida. Em novembro, recebemos os resultados de qualidade da água de vários postos existentes na área urbana e, em função disso, já temos o projeto e orçamento para o primeiro poço, que deve ser perfurado na região próxima à Vila Zala, sendo o único local com bons resultados de qualidade de água até o momento. O processo de licitação da obra já está em preparação em sua publicação e deverá ocorrer em dezembro de 2019, com o provável início dos serviços de perfuração em fevereiro de 2020. Paralelamente, o estudo geológico prosseguirá avaliando outros locais com potencial de produção e qualidade de água, para subsidiar outros projetos para os novos poços, bem como avaliar se a alternativa de exploração de água subterrânea na região é viável para abastecimento público. Colocamos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias. Administrador Sandro Henrique Brambila Ramos, gerente de divisão de Botucatu. Ofício SMS 228 de 2019. Senhor presidente, atendendo à solicitação do ofício 467 de 2019 DTL, que pediu o balanço de quantas pessoas foram atendidas na parceria com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para a vinda da carreta Mulheres de Peito à nossa cidade. Informamos que foram realizadas 150 mamografias, sendo que dessas, 9 retornaram com solicitação de ultrassom, os quais já foram agendados em nosso serviço no CAED, Centro de Atendimento Especializado, Vila São José. Houve também uma mamografia com resultado alterado e o paciente foi informada no momento do exame pela equipe, sendo encaminhada de pronto ao nosso serviço de referência, Unesp de Botucatu. Aproveitando a oportunidade, ressaltamos a importância dos exames de prevenção para a saúde e agradecemos a todas as pessoas e departamentos envolvidos no atendimento às exigências do Estado, sem os quais não teria sido possível a vinda desse importante serviço ao município. São eles: Departamento de Trânsito, através do secretário Newton Gazonato e do comandante da Guarda Civil Municipal, senhor Roseval, pela escolta e plantão 24 horas todos os dias que a carreta esteve no município. Departamento de Serviços Municipais, pelo secretário José Paes Barbosa e pelo encarregado de serviços Nilson Ventres, que deram todo o suporte necessário para a instalação, conexão,
adaptação e manutenção do sistema de abastecimento da caixa d'água e retirada dos dejetos do reservatório da carreta. Sabesp, que gentilmente instalou o dispenser de água para o consumo de pessoas que ficavam aguardando a realização do exame. Aos funcionários dessa secretaria, escalados para montar e desmontar as barracas e colocar diariamente os bancos, longarinas, ao lado da carreta e dar suporte aos funcionários do Estado. Aos deputados Fernando Cury e Maria Lúcia Amari, que, através dos nossos vereadores, reforçaram nossa solicitação junto à Secretaria de Saúde do Estado. E, em especial, ao governador João Dória e ao secretário de Saúde do Estado, José Henrique German Ferreira, por proporcionarem esse relevante serviço para a saúde da mulher. Sendo que para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e consideração. Maria Marlene Gazonato, secretária municipal de saúde. Ofício 4 de 2020. Paróquia São Roque. Assunto: encaminhamento da moção de aplauso número 1 de 2020. A Vossa Senhoria Carlos Alberto Rossi. Encaminho e solicito a leitura em sessão ordinária desta Casa a moção de aplauso número 1 de 2020, de minha autoria, para que seja de conhecimento das autoridades e munícipes, como forma de agradecimento à Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista pelos serviços prestados à Paróquia São Roque e à Fraque Emaús. Moção de aplauso 1 de 2020. Vimos, por meio desta, manifestar nosso profundo respeito, admiração e gratidão à Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista, em nome do seu comandante, senhor Roseval Wilson Fernandes, subcomandante senhor Leandro Francisco Alves Manuel e demais membros da corporação, pelos relevantes serviços prestados à Paróquia São Roque, suas capelas e comunidade paroquial, no atendimento, acolhimento e acompanhamento de todas as festas e atividades religiosas e eventos recreativos. A entidade Fraque Emaús, pela atenção dada a nós e à população de rua, reiterando nossa admiração e sinceros aplausos pelo trabalho realizado por essa corporação. Atenciosamente, Padre Edson Geraldo Bovo, pároco. Indicações. As indicações que serão lidas dispõem sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito do município de Laranjal Paulista, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, conforme dispõe o artigo 218 do regimento interno desta Câmara. Indicação 1 de 2020. Autoria: vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Assunto: dispõe sobre a sugestão ao excelentíssimo prefeito Alcides que sejam recolocados os bancos ao redor do Largo São Sebastião, no distrito de Laras. Justificativa: os moradores do distrito de Laras solicitam que sejam recolocados os bancos ao redor do Largo São Sebastião, que foram retirados há mais de 6 meses e até o presente momento não foram devolvidos. A colocação dos bancos é para maior comodidade e bem-estar da população, que poderá usufruir da melhor maneira o espaço público, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 2 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe instalação de 2 postes com braço de luz e lâmpadas na rua Alberto Milanello, Vila Nova Conceição. Justificativa: a rua já possui a rede elétrica de alguns postes, porém a iluminação não é suficiente. Portanto, para aumentar a segurança e a comodidade da população, a instalação desses postes, braços de luz e lâmpadas são essenciais. O endereço da rua Alberto Milanello, Vila Nova Conceição, próximo à residência do número 55, sendo isto o bastante a explanar. Indicação 3 de 2020. Autoria: Regina Maria de Araújo Abdala, indicando-lhe que seja disponibilizado diariamente um guarda municipal para fazer ronda na praça de alimentação enquanto os quiosques estiverem em funcionamento. Justificativa: visando a harmonia, segurança e bem-estar da população que transita e utiliza diariamente os serviços dos quiosques localizados na praça de alimentação, há necessidade de uma ronda diária e efetiva no local,
Portanto, é de suma importância que haja um guarda municipal, sendo isso o bastante a explanar. Moção 1 de 2020. José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de aplauso ao projeto GAP, Grupamento de Apoio e Prevenção da Educação, a Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. O trabalho desenvolvido pela equipe do GAP, com a efetiva colaboração da sociedade, fortalece os direitos humanos em seus múltiplos aspectos, especialmente a respeito à vida, à saúde e à integridade, bem como a cidadania, inclusão social e participação da comunidade. Todos os envolvidos, direta ou indiretamente com o GAP, merecem aplausos pela brilhante atuação e desenvolvimento do projeto no município. E é por esse motivo que essa moção de aplausos deve ser aprovada e encaminhada aos agentes responsáveis através do seu coordenador, o ilustre senhor Alexandre Pedroso de Souza. Laranjal Paulista, 22 de janeiro de 2020, José Francisco de Moura Campos, vereador. Moção 2 de 2020. José Francisco de Moura Campos, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de apoio à proposta de emenda número 14 de 2019, de autoria do deputado estadual Campos Machado e outros deputados, dando nova redação ao inciso 7 do artigo 20 da Constituição do Estado de São Paulo, acrescentando o parágrafo 3º nos seguintes termos, artigo 20. Artigo 12. Aprovar previamente, após a arguição na sessão pública, a escolha de titulares dos cargos de conselheiros de Tribunal de Contas e Procurador-Geral de Justiça, indicados pelo governador do Estado. Esta PEC obedece ao princípio da simetria com a Constituição Federal, que no seu artigo 52, inciso 3, letra E, confere competência ao Senado para aprovar, previamente e após a arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República, que é titular-chefe do Ministério Público Federal. Do mesmo modo, assim, razão assiste para que o Legislativo do Estado proceda à arguição pública e aprovação prévia do nome indicado pelo governador para exercer o cargo de Procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público Estadual, fato que vem ao encontro da própria atribuição da Assembleia Legislativa no controle externo daquela instituição, segundo prevê o parágrafo 3º do artigo 93, seção 1 do Ministério Público da Constituição do Estado de São Paulo. O vereador autor da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem essa moção de apoio e, após esse ato, solicita que seja encaminhada a presente moção ao excelentíssimo deputado Campos Machado e aos demais deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Câmara Municipal de Laranjal Paulista, 28 de janeiro de 2020, José Francisco de Moura Campos, vereador PTB. Moção 3 de 2020. Carlos Alberto Rossi, no exercício de suas funções de vereador e em conformidade com as disposições contidas no artigo 220 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, vem apresentar e posteriormente submeter à elevada apreciação desta augusta Casa de Leis a presente moção de aplauso à equipe feminina de voleibol e ao treinador professor Jurandir Benedito de Campos, da Escola Estadual Luiz Campassi, pela conquista de vice-campeã do Campeonato Estadual Escolar. A equipe feminina de voleibol da Escola Estadual Luiz Campassi é formada por Ângela Maria Miguel Leardini, Andressa Heloísa Zóia, Beatriz Benetton, Bianca Zanella Rodrigues, Bruna Zanella Rodrigues, Gabriela Morre Pessim, Giovana Chagas Leme, Isabelle Zanini Bastos, Camille Vitória Alves Leardini, Kathleen de Moura Cheque Manuel,
Laura Bertin Pereira, Luana Silva de Matos e Paola Zanardo Pazin. As jogadoras são treinadas pelo professor de Educação Física, Jurandir Benedito de Campos. O campeonato teve diversas partidas nas quais a equipe laranjalense da Escola Luiz Campassi foi campeã na diretoria Botucatu, na regional diretoria de Bauru. Conseguiu classificação entre as 16 melhores do estado de São Paulo e a final da competição, que ocorreu entre os dias 8 e 16 de outubro, composta por 8 jogos, nos quais a equipe venceu 7, obtendo assim o lugar de vice-campeã do Campeonato Estadual Escolar. O título é louvável, sabemos da importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens e adultos, portanto, parabenizo as atletas, a todos da equipe, pelo desempenho no campeonato, pois sem dúvida houve muito esforço, muito treino e muita dedicação de cada um. O vereador autor da proposta aguarda o apoio dos nobres pares no sentido de aprovarem a moção de apoio, da moção de aplauso, e após esse ato solicita que seja encaminhada a presente moção à diretoria da Escola Estadual Luiz Campassi e ao professor Jurandir Benedito de Campos. Câmara Municipal de Laranjal Paulista, 28 de janeiro de 2020, Carlos Alberto Rossi, presidente. Requerimento 1 de 2020. Ao vereador Carlos Alberto Rossi, diante de sua função fiscalizadora inerente do Poder Legislativo, tendo em vista e disposto no artigo 210 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Laranjal Paulista, requer, após ouvido do douto plenário, providências necessárias junto ao senhor prefeito do município de Laranjal Paulista, solicitando as informações abaixo descritas para conhecimento e providências cabíveis. Requer: 1. Informações e cópia de documentação sobre qual é o vínculo empregatício da senhora Ângela Bertellini e a Prefeitura. 2. Qual o valor repassado mensalmente para a senhora Ângela Bertellini? 3. Quantos animais há atualmente no canil municipal, local onde a senhora Ângela presta serviço? 4. Qual a capacidade total para o abrigo de animais no canil municipal? 5. Qual é o número de vagas disponíveis no canil municipal? Face ao exposto, o vereador infracinado apresenta presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao prefeito municipal, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, solicitando informações e documentos necessários. Requerimento 2 de 2020. Vereador Carlos Alberto Rossi requer: 1. Cópia na íntegra do contrato firmado entre o Poder Executivo e a empresa Tecnolamp do Brasil Lâmpadas e Acessórios Limitada, EPP. 2. Cópia do documento oficial contendo o valor total arrecadado com a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, no ano de 2019. 3. Cópia com documentos comprobatórios de onde, como e quanto foram gastos do valor arrecadado com a CIP e qual o saldo atual. Face ao exposto, o vereador infracinado apresenta o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao prefeito municipal, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, solicitando informações e documentos necessários. Requerimento 3. O vereador Carlos Alberto Rossi, diante da sua função fiscalizadora, requer: 1. Qual o critério utilizado para atribuição de aulas do Sistema Educação de Jovens e Adultos, EJA? 2. Quem são os professores e respectivas matérias do EJA referente à atual atribuição? 3. Como ficou a atribuição das 2 novas salas de 6º e 7º ano? Face o exposto, o vereador infracinado apresenta o presente requerimento para ser votado em plenário e, após sua aprovação, que seja enviado ao prefeito municipal, senhor Alcides de Moura Campos Júnior, solicitando informações e documentos necessários. Projeto de resolução número 1 de 2020. Dispõe sobre o adiantamento da segunda sessão ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020.
Câmara Municipal do Laranjal Paulista. Aprova. Artigo 1º. Fica adiantada para o dia 20 de fevereiro de 2020 a segunda sessão ordinária, que deveria ser realizada no dia 24 de fevereiro de 2020. Artigo 2º. O horário de início da sessão será às 17 horas, sem prejuízos das disposições legais. Artigo 3º. O presidente deverá comunicar a todos os vereadores o disposto na presente resolução. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal do Laranjal Paulista, 10 de fevereiro de 2020. Carlos Alberto Rossi, presidente da Câmara. Projetos protocolados na Câmara Municipal. Projeto de Lei 1 de 2020. Autoria: Prefeito. Ementa: dispõe sobre a denominação de via pública como Rua Bomba Velha. Projeto de Lei 6 de 2020. Autoria do Executivo. Altera a Lei número 3.060, de 10 de novembro de 2014, para novas disposições sobre a concessão de isenção de impostos e taxas que especifica. Projeto de Lei 7 de 2020. Autoria do Executivo. Dispõe sobre a abertura do crédito adicional especial no orçamento de 2020 e da outras providências. Projeto de Lei número 8 de 2020. Autoria do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e das outras providências. Projeto de Lei 9 de 2020. Autoria do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e das outras providências. Projeto de Lei número 10 de 2020. Autoria do Executivo. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2020 e das outras providências. Projeto de Lei 11 de 2020. Autoria do Executivo. Autoriza o Executivo Municipal a subsidiar gastos com o transporte efetuado por estudantes de curso superior, técnico profissionalizante ou curso preparatório para vestibular, na forma que especifica. Projeto de Lei Complementar número 1 de 2020, autoria do Executivo. Altera a Lei Complementar número 222, de 26 de agosto de 2019, para novas disposições sobre a contratação de operação de crédito para aquisição de viaturas para a Guarda Civil Municipal. Projeto de Lei Complementar número 2 de 2020, autoria do Executivo. Estabelece novas regras sobre direitos e vantagens dos servidores públicos no exercício do cargo efetivo no âmbito do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar 5 de 2020, autoria do Executivo. Estabelece o plano de carreira e avaliação de desempenho dos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 6 de 2020, autoria do Executivo. Institui a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Encaminhamento de matérias para a ordem do dia. 10 de fevereiro de 2020, por determinação do senhor presidente, ficam encaminhadas as seguintes matérias à ordem do dia. Único turno de votação. Moção 1 de 2020, Moção 2 de 2020, Moção 3 de 2020, Requerimento 1 de 2020, Requerimento 2 de 2020, Requerimento 3 de 2020, Projeto de Lei 38 de 2019, Projeto de Resolução 1 de 2020. Senhor presidente, não temos mais leitura de expediente. Encaminhado o material de expediente, iniciaremos o uso da palavra livre de acordo com a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Rossi. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Boa noite, ouvintes que nos assistem pela rede social e pela tela presente. Hoje, nós estamos retomando o nosso trabalho legislativo no nosso último ano de mandato. E, infelizmente, em função das fortes chuvas, tanto aqui na nossa cidade, nosso município, quanto na região, nós atravessamos um momento delicado
Então é um momento que acho que que as palavras que prevalecem é união, é solidariedade, é compreensão, amparo às famílias, esforço e empenho para recuperar esses danos que foram causados por essas fortes chuvas. Então, é para isso que a gente tem que se atentar, ter sensibilidade para lidar com as cobranças, sensibilidade para lidar com as críticas, porque a gente se depara com muitas coisas e lê também muitas coisas, e às vezes a pessoa não tem sensibilidade para falar, não tem sensibilidade para escrever, e o momento é delicado. Hoje de manhã eu estive visitando alguns locais que tiveram esse problema. Eu estive lá no sítio do loteamento lá do sítio do Barrinho da Aguaçu, fui na 5 de julho lá na ponte lá embaixo que rodou, estive na Bicame também, que eu nunca vi tanta devastação, assim, parecia um tsunami que aconteceu lá. Até acho que talvez não seja só chuva, talvez alguma represa que tenha estourado para cima, porque foi demais. Aonde eu consegui, eu fui, porque depois eu tive que ir para a Câmara. Mas é complicado. A dor, a gente acha que nunca vai acontecer na cidade da gente. E eu ouvi hoje de munícipe, da moradora, dizendo, a gente vê na televisão essas coisas, né, até o meio, a gente não acha que vai acontecer com a gente, e acaba acontecendo. Então o momento é um momento delicado, um momento de compreensão. Hoje também eu estive na escola João Salto, representando a casa e representando a todos nós, porque acho que todos também estão tendo cobrança de professores, porque as aulas estavam previstas para começar hoje e não começaram, né? Lá, apesar do telhado ser um telhado novo, foi trocado recentemente, pelo que a gente percebe, existe um problema nas calhas lá e nos condutores de água, né, que eles não têm vazão suficiente para retirar o volume de água do telhado. As calhas já estão lá novas, estão dobradas já, mas também, se não parar a chuva, ninguém vai se arriscar a subir no telhado para trocar essas calhas, né? Eu visitei todas as salas, todas elas estão com um gotejamento forte, né? Bastante água no chão. E tinha também alguns pedreiros fazendo umas obras nos banheiros. Então é mais para dar uma justificativa e dizer que, de um modo geral, né, a casa, os vereadores estão sim acompanhando o problema e também está tendo essa compreensão. Lógico, eles falam, por que não foi executada antes? Que teve 2 meses aí parado de férias. Nós ainda não temos a resposta, não sabemos direito o que aconteceu. Mas do jeito que está, não tem condição. É colocar em risco a saúde e a vida até dos alunos, porque a água está infiltrando na rede elétrica. Então isso aí é uma coisa que os pais têm que ter um pouco de compreensão agora. Não nos interessa por que não foi feito, nós não sabemos, né? O importante é o presente agora e projetar o futuro para que isso não venha acontecer futuramente. E esquecer o porquê que não fizeram. Mesmo assim, apesar de tudo, eu não poderia deixar de fazer aqui alguns pedidos de ofícios que eu já os tinha anotado antes mesmo desse problema com a chuva hoje, né? E eu queria separar aqui por pasta para 2 secretarias, Secretaria do Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Públicos. Gostaria que esse ofício fosse encaminhado ao Executivo e, se possível não, também uma cópia aos secretários da pasta e até ao encarregado do setor. Senhor presidente, ofício para a pasta da Secretaria de Meio Ambiente, eu queria que fizesse uma notificação de limpeza de terreno na Vila Félix, nos terrenos de propriedade da família Scudeler. Também uma notificação de limpeza dos terrenos no bairro do Pedro Zanella, que são de propriedade da família Faulin. Limpeza de mato e remoção de entulhos na rua Lázaro Pires, na Vila Zala, porque esses dias lá mataram várias cobras e tem bastante escorpião lá. Eu sei que lá também tem culpa dos munícipes que jogaram entulho do lado na calçada oposta, mas o mato cresceu por cima. Então começou aqui embaixo, fizeram a parte do Ribeirão, da pracinha, mas tem que subir até lá, que a coisa lá está bastante caótica. Lá no residencial Paineiras, em Maristela, em frente à fábrica nova do Roma Jensen, também a notificação dos proprietários daqueles terrenos, daqueles lotes, ou até da imobiliária, porque o mato também está bastante alto e também estão achando cobras lá, né? Já tem casas construídas, então os proprietários têm que manter os terrenos limpos. E na rua Euclides Fulino, em Maristela, também a limpeza do mato das laterais e notificação dos lotes e das propriedades
com o mato alto que tem lá nesta rua. Já para a pasta de serviços públicos, que eu gostaria de encaminhar ao executivo, ao secretário e ao encarregado, todos esses pedidos, senhor presidente, eu tenho fotos que amanhã eu gostaria de juntá-las, anexá-las aos ofícios, porque daí eu acredito que fica até melhor para quem vai recebê-los, para visualizar e saber os pontos exatamente onde são. Como eu disse anteriormente, nós sabemos que várias e várias estradas estão com problemas sérios, inúmeras pontes rodaram, caíram, né? Então, a gente tem compreensão, entende e sabe que isso aí vai demandar de tempo, vai demandar de esforço e vai demandar de empenho. Mas eu já tinha esses ofícios previamente escritos para pedir aqui. Lá na estrada do Parazinho, tem vários pontos caóticos lá, inclusive o desvio da ponte, né, que já existe há um bom tempo lá, com esse volume de água, acabou complicando ainda mais. E lá é uma região onde tem a quilometragem de estrada de terra é bastante intensa e é tudo terra, diferentemente de alguns outros bairros de Laranjal, que tem asfalto e terra, né? E lá está com dificuldade de caminhões, como é uma região lá que tem bastante aviários, granjas, está com dificuldade de caminhões chegar lá para descarregar ração, e também para tirar frango. Eu já adiantei isso hoje para o nobre colega Nilson, né, que é encarregado também lá da garagem, para ele nos auxiliar nesse quesito aí, mas eu estou oficializando aqui o ofício para que seja encaminhado. Manutenção na rua Euclides Fulini. Eu pedi no outro ofício a limpeza das laterais, que são os matos, mas também tem que fazer manutenção no chão lá, né, nas pedras, que está bastante, que desce lá para o Legarinho, né? A rua 13 de Maio é de conhecimento de todos, é de conhecimento do Executivo, que iniciou uma obra lá, e lá tem um grande problema, que a água desce muita água, então não precisa nem entrar em detalhes de como que está caótica a situação lá, né? Os moradores pedem lá urgentemente que a obra seja finalizada. Mas acredito que a maior parte desses ofícios já estão, de conhecimento do Executivo, da Secretaria, mas a gente está fazendo nosso papel de reforçá-los, né? Na rua 5 de Julho, no cruzamento da 5 de Julho, no bairro São Roque, com a rua João Arruda Amaral, acho que quem passou lá hoje, que foi lá ver a ponte lá embaixo, deve ter percebido que ali tem um buraco grande lá, uma cratera já, que desce água rotineiramente lá, né, porque ali não tem esgoto as casas, né? Então tem águas que vão para a fossa séptica e tem águas que é jogada na calçada, na guia, e ela desce lá e forma esse buraco lá, né? Eles pedem encarecidamente que tampe esse buraco lá, porque além de tudo, de ter o buraco, de ficar água, ainda a água tem um cheiro muito, odor muito desagradável, ela é fétida mesmo, né? Na Avenida da Saudade tem uma grelha e que soltou os ferros dela, eu também tenho as fotos amanhã para anexar, e está com um vão bastante largo lá, né? E se soltaram esses ferros. Então, além do risco que está tendo lá de causar algum problema lá, algum acidente, né? E não está difícil de arrumar. Parece que são 2 barras de ferro lá que soltaram, que a gente tem que rever isso aí. Amanhã eu vou colocar as fotos, vou anexá-las também. E para finalizar, lá antes mesmo da chuva, já tinha um problema lá no bairro Morrinhos, numa ponte lá que liga a propriedade do Orlando Bordignon, o Zé Augusto Marcon, que eu também já estou sabendo, hoje me informaram que o material já está comprado e que logo vai ser feita a manutenção lá, como o ofício estava já previamente para ser lido aqui na tribuna, então também ele vai só para reforçar. Por hoje é só, muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Regina Martins Correia Alves. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internautas, plateia presente, bem-vindos. Senhor presidente, como o senhor mesmo acabou iniciando a sua fala aqui hoje, estivemos aqui de férias do Legislativo, né? Mas essas férias ela acaba se resumindo só quando se fala nas sessões, que estão retornando hoje. Pois os nossos trabalhos não param, porque o município não para,
e a necessidade dos munícipes também não. Então, as visitas aos bairros, atendimento aos munícipes que nos procuraram, esse trabalho continuou normalmente nesse período de férias. Os ofícios continuaram sendo protocolados e hoje aqui eu ainda aguardo respostas, mas estão dentro ainda do prazo necessário dos ofícios normais. Então, aqui o trabalho continua normalmente. Senhor presidente, estive em reunião a semana passada com a Secretaria do Meio Ambiente, com o secretário Vicente de Santos e a bióloga Cláudia. Quando eu direcionei vários ofícios a essa secretaria, eles estavam me respondendo da seguinte forma: que existe um cronograma e que esses serviços já estão agendados. Então, nós achamos por bem conversarmos de perto para que eu pudesse entender qual é esse real cronograma e em que parte que a gente, de repente, não está entendendo, né, esse cronograma. Então, lá nós conversamos sobre isso e fizemos até um combinado. A partir do momento que eu receber uma reclamação de um munícipe, eu vou até ligar até eles e perguntar: isso está no cronograma? Quando que vai ser feito? Se não tiver, a gente protocola, porque assim a gente fica com uma conversa mais próxima e atende melhor o munícipe. Então, porque deu a entender que a gente, de repente, perde-se um tempo com o ofício e já está aquilo no cronograma. E como eu não estava entendendo esse cronograma, a gente pôde conversar. Mas a conversa foi bem frutífera, posso dizer assim, porque lá, alguns detalhes ficou muito claro, que às vezes nós pedimos algumas podas, algumas coisas que não dependem daquela secretaria. Então, eles também oficiam outra, até que isso seja resolvido. Então, essa reunião foi bem proveitosa, nós alinhamos alguns assuntos, mas ainda eu deixei bem claro que os ofícios continuarão sendo feitos, porque quando se coloca o preto no branco, fica melhor para a gente justificar junto aos munícipes. Hoje também, senhor presidente, eu estive presente no Fundo Social, conversando sobre, perguntando, né, esclarecendo lá com o pessoal, pedindo esclarecimentos sobre maiores informações sobre esse triste acontecido que está aqui no nosso município, sobre as chuvas. Porque, graças a Deus, né, as pessoas que nós conhecemos, as pessoas que nós fomos alinhando nesse decorrer de mandato, queriam fazer doações maiores. Então, lá nós pudemos entrar em contato, colocar em contato as pessoas diretas e que já chegaram a fazer essas doações no dia de hoje, como roupas, alimentos, e se dispuseram também a estar aí colaborando com o nosso município. Hoje, o centro administrativo, ele está aberto até 21 horas, que é de costume já ficar aberto de segunda e terça, porém estará também recebendo todas as doações que a população quiser fazer. Se alguém ainda tem alguma dúvida, já tem um post lá da prefeitura, e também é aqui, né, na rua Hélio Rodrigues Pires, número 54, aqui na Vila Campace, em frente ao Poço Artesiano. E peço à população, todos que tenham condições, que ajudem os nossos irmãos, vamos dizer assim. Se não for com doação, quem não pode, que seja com uma palavra amiga, pelo menos. Porque está difícil para o pessoal e a gente não consegue ficar inerente a isso. Senhor presidente, também quero pedir que a população, em especial os interessados em projetos de leis protocolados nessa casa, que acompanhem. Acompanhem, porque os projetos são protocolados. Enquanto secretária, faço a leitura aí. Hoje mesmo fiz a leitura de vários projetos protocolados. Então, a população se atente, olhe no site da Câmara, acompanhe, questionem, se manifeste antes das votações nas sessões. Porque, às vezes, o que acontece? Chega aqui, na hora da sessão, já passou pelas comissões, nós já discutimos, porém, nós avaliamos o que está escrito ali. No nosso entendimento, falo por mim, mas acredito que também pelos nobres pares, o que traz naquele papel já foi discutido, as pessoas estão cientes. Aí nós acabamos votando alguma coisa, ou vem alguma coisa aqui para casa, as pessoas não sabem direito como é o trâmite, ou como ele está, e acabam nos julgando depois da votação. Ah, poxa vida, vocês fizeram isso, e a população não queria. Mas como que nós vamos saber?
Nós estamos aqui, a casa é aberta à população, está tudo no site, é só acompanhar. Hoje eu quero destacar três projetos de leis protocolados que vão tramitar nessa casa e que a população tenha atenção, que um deles é o projeto de lei 11 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a subsidiar gastos com transporte efetuado por estudantes do curso superior, técnico profissionalizante ou curso preparatório para o vestibular na forma que especifica. Todos os interessados tomem conhecimento, linha por linha, e venham falar conosco. O outro projeto de lei é o projeto de lei complementar número 2 de 2020, que estabelece novas regras sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos no exercício do cargo efetivo no âmbito e no poder executivo. Tomem atenção nessas regras, porque às vezes o munícipe fala, vou falar no meu caso, que sou servidora pública em outro município. Poxa, ela conhece e não fez. Não. Cada lugar é uma regra. Então, por favor, avaliem com cuidado. E mais um que eu queria citar aqui é o projeto de lei complementar 5 de 2020, que estabelece no plano de carreira a avaliação de desempenho dos servidores públicos no âmbito do Poder Executivo. Então, quer dizer o quê? Que vai ter sim uma avaliação, pode ser até que já existia. Olhem se está de comum acordo, se tem alguma sugestão a dar, que facilita para a gente. Me desculpe, eu disse 3, mas são 4 que eu pontuei. E o outro não é só a população, é também quem está envolvido no trabalho, que é o projeto de lei complementar 6 de 2020, que institui a Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista. Então, também a Guarda Municipal, se tem algum dos seus guardas que ainda não tomaram conhecimento, por favor, tome, converse entre vocês, tragam até a gente se tiver alguma insatisfação. Então, o meu pedido hoje é para que, cada vez mais, a população se envolva, para depois poder entender também, quando nós fazemos as nossas votações aqui, justificando ou não, porque aqui é amplamente discutido nas comissões, e também nós conhecemos alguém, a gente manda esses projetos, as pessoas tomam conhecimento, mas a gente não consegue atingir a todos. Então, fica aqui o meu pedido. Boa noite, obrigada. Com a palavra a vereadora Ivete Aparecida Migliani. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, presentes, internautas. Senhor presidente, vou iniciar a minha fala hoje elevando um agradecimento a Deus pela proteção com o nosso povo. Sabemos das perdas materiais, mas Deus poupou a vida dessas pessoas atingidas pelas chuvas em nosso município. Falei à tarde com o secretário da Assistência Social, o senhor Reinaldo Contó, me coloquei à disposição, ele disse que está tudo sob controle, que está tudo muito bem, graças a Deus não tivemos assim, maiores complicações com essas famílias, e estamos aí para apoiar no que for necessário. Vou pedir também, senhor presidente, para se oficiar a empresa de gás natural, solicitando explicações a respeito do forte cheiro de gás que exala na entrada da cidade. Eu acredito que seja ali um espaço de monitoramento. Às vezes, passando de carro, com os vidros do carro fechados, a gente sente o forte cheiro de gás. Então, gostaria que notificasse essa empresa para que nos explicasse o que realmente está acontecendo aí, porque eu acho preocupante. Queria também falar sobre as estradas vicinais, mas resolvi dar mais um tempinho, porque acredito que hoje o município tem prioridades, que são as pontes, as estradas, mas depois eu vou cobrar uma limpeza das estradas vicinais. E para finalizar, senhor presidente, a minha fala, eu acredito que todos sabem do assunto mais comentado hoje em nossa cidade: moradores de rua. O problema é muito complexo,
pois nós estamos falando de seres humanos, que talvez aos olhos de Deus eles sejam iguais a nós. Mas enquanto nós tínhamos os nossos moradores munícipes, era uma coisa. Hoje, com a invasão de moradores de rua de outras localidades, nós estamos vivendo um caos na cidade. Esses moradores de rua, eles estão rodando pelas ruas, batendo nas portas das pessoas, mexendo em sacos de lixos, como farrapos humanos. Então eu acho que tem que ter uma saída, tem que ter um caminho. A gente não está aqui para punir esses moradores de ruas, mas eu acho que tem que endurecer um pouquinho o comportamento das autoridades em relação a essas pessoas. Hoje nós temos comércio reclamando, nós temos população reclamando. Esses moradores de rua, quando eles não estão sóbrios, eles têm um comportamento muito difícil, gente. Vocês sabem, nós temos sendo moradores de ruas, tendo relação sexual na praça da alimentação durante o dia. Nós não podemos aceitar isso, gente. Tem que ter uma saída a isso. Então, eu vejo assim, eu acho que, sabe, as autoridades competentes, assistência social, saúde, guarda civil municipal, polícia militar, judiciário, eu acho que tem que todo mundo sentar e tomar uma atitude. Eu acho que tem que ser feita uma triagem em cima desses indivíduos, para saber a origem desses caras, de onde eles vieram, de repente tentar levar de volta, e se vir para cá novamente, vamos tentar levar de volta novamente. Eu acho que tem que endurecer um pouquinho. Vereadora, permite uma parte? Pois não. Por coincidência, esse era um assunto que eu pretendia falar em tribuna hoje, mas como Vossa Excelência já falou hoje e explanou muito bem a situação dos nossos moradores de rua, eu ia sugerir que essa casa fizesse uma reunião com a secretária de Saúde, secretária de Assistência Social, secretário de Segurança Pública do município, comandante da Guarda e o capitão da Polícia Militar, representante do Judiciário e um representante da OAB. Então, fica a sugestão, já que a senhora abordou o assunto, que peça para o presidente que agende uma reunião e vamos sentar todos e dialogar sobre esse assunto. Obrigado. Bem colocado, vereador, eu agradeço. Então, senhor presidente, eu acho que a ideia está aí colocada e nós temos que tentar colaborar com essa situação. Mesmo porque a gente vê, eu conheço alguns moradores de ruas de velha data. E hoje eu olho para a carinha deles e eu sinto que eles estão morrendo. Eles são adoecidos, eles são desnutridos, eles estão sujos. Então, isso não é digno de ser humano, gente. Nós temos que ter um caminho para ajudar essa clientela. Vamos ajudar o que é nosso. O que não é nosso, vamos tentar ter um outro caminho para essa clientela. Eles são seres humanos, eles merecem atenção, mas eu acho assim, a população está incomodada com esse problema e eles pedem uma solução. Então, eu gostaria que o senhor presidente fizesse isso, convocasse essas pessoas, que a gente pudesse, todos os vereadores estarem presentes nessa reunião, para a gente ver no que nós podemos colaborar também para estar solucionando esse problema. É só, senhor presidente, muito obrigada. Com a palavra o vereador José Francisco de Moura Campos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres pares. Agradeço a Deus por estar aqui novamente. E essa semana eu já ia começar a falar com alegria muitas coisas. Eu também ia cobrar algumas coisas, mas perante ao fato que ocorreu de ontem para hoje, não tem nem como pedir cobranças, respostas de ofícios. Eu queria abrir um parênteses, dizer boa noite ao comandante Rosival, que se encontra presente, e o presidente do partido do MDB, José Augusto Pivetta. Então, senhor presidente, eu vou deixar minhas cobranças do lado, que tem principalmente da Secretaria de Trânsito, que tem umas coisas que não responderam até agora.
algumas reuniões que eu queria marcar, mas eu acho que nós estamos num momento de grande preocupação, que segundo no relato que peguei na rede social, foi decretado pelo senhor prefeito a calamidade pública devido a grande quantidade de pontes. Teve mais de 10 pontes que caíram, um que teve avarias devido à grande chuva, a população sofrendo muito, porque na nossa região e na nossa cidade teve uma devastadora enxurrada, destruindo casa, pontes, ruas, avenidas, assim, estradas e sítios. Muita gente perdeu alimentos, muita gente perdeu a sua casa, os móveis. Então, muita tristeza. Hoje nós estamos iniciando, eu me sinto triste, tudo está ocorrendo. E eu imagino o senhor prefeito, o que ele está passando de preocupação e preocupado com a população. Eu parabenizo ele por estar abrindo já o estádio aqui, para dar assistência. Ele está indo pessoalmente, vendo caso a caso. Eu quero já oficiar aqui, parabenizando a Assistência Social, o Fundo de Solidariedade e Prestações está sendo feito já de prontidão. Eu quero envolver a população, como já foi falado pelos nossos pares aqui, para que se toque, se haja, vamos pôr nosso, porque nós já sempre foi conhecido como um povo muito que ajuda o povo, que colabora com entidades, e vamos colaborar com essas pessoas que estão lá, levando mantimentos, levando roupa, cobertor, pasta de dentes, higiene pessoal. Só quem passa por isso sabe que é isso. Só quem vê acontecendo, perdendo tudo que trabalhou numa água, levando para fora, sabe que é isso. Então, a nossa cidade o povo é muito bom, coopera muito. Então eu peço, eu tenho encarecimento da população, o que puder, procura a Assistência Social, procura a Prefeitura, procura o Fundo de Solidariedade, para que forneça, nem que seja uma palavra amiga, uma mão amiga, para que essas pessoas se sintam acolhidas pela nossa cidade. Então eu peço encarecidamente para isso. E essas enchentes me causam preocupações, principalmente na área da saúde. Por exemplo, leptospirose é uma doença que se transmite fácil por exame de urina, que é por urina do rato, que pode contaminar muitas pessoas. Então, por favor, cuidado com essas águas que estão correndo. A dengue vai acumular aí e vai ter crise de dengue. Então, eu peço que a saúde, a Secretaria da Saúde, junto com o senhor prefeito, junto com a Secretaria da Educação e outras áreas afins que estão aí, façam um trabalho intensivo nessa área preventiva e educativa para que diminua o risco de doenças que isso pode causar. Outra coisa que eu queria aproveitar e pedir, agora em 2019 saiu um novo coronavírus, um vírus mutante que está atacando muitas pessoas. Não vou falar país de origem, porque estamos fazendo um estudo na parte da medicina, que quando falaram a gripe suína, tem um país que matou todos os porcos. Quando falaram a gripe e usaram um país, começaram a evitar aquelas pessoas daquele país. Então, nós na área médica estamos pedindo para que use só o termo. Por enquanto, 2019 nCoV. É o vírus que se chama. Não vamos pedir, eu peço para que fale os países, porque isso pode causar um preconceito com aquelas pessoas. E isso a pessoa não tem culpa nenhuma do que está ocorrendo em cada país. Então, já aproveitando a deixa, que a educação, junto com a saúde, continue ou transmita um modo preventivo. Graças a Deus não chegou no Brasil ou não foi confirmado. Tem casos suspeitos que não foi confirmado, mas é muito importante saber ato educacional de higiene pessoal para que evite uma provável epidemia que causa aí. Isso é um fator grave que poderia simplesmente lavar uma boa mão, uma higiene, uma maçaneta, ao ir ao banheiro,
E tudo isso é importante que diminua essa transmissão. Aproveitando falar da saúde, agora nós vamos começar dia 10/2 a 13 de março a campanha de sarampo. Lembrar a população que teve umas crises, uns picos no ano passado, principalmente quando teve invasões de vizinhos nossos fugindo dos seus países por fator político, que trouxe a incidência de algumas doenças. Então, o sarampo não podemos deixar de vacinar as crianças. É muito importante para que se faça isso. Então, na parte muito importante dessas enchentes, lembrar que existe leptospirose e que a saúde e a educação tomem as suas providências cabíveis para que tende a minimizar os seus efeitos. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um atendo, porque depois eu continuo, mas queria deixar bem claro o seguinte. Eu quero mandar um abraço ao grande vereador Roque, José Roque de Camargo. A ausência dele não é proposital, é ordem médica, ele está fazendo o seu tratamento. Então eu quero desejar para ele uma boa recuperação aqui e explicar à população que a ausência dele não é proposital, mas sim porque foi um afastamento médico. Então eu desejo ao nobre vereador que recupere, tenha muita saúde e logo estará conosco aqui outra vez trabalhando. Senhor presidente, eu preciso também, nós já pedimos aqui, tem até a resposta aqui da São Paulista do município, nós recebemos aqui, todos os vereadores, para fazer em conjunto. Só que é importante, eu não posso pensar só na minha região, mas sim na cidade vizinha, porque meu povo vem de lá. Meu povo vem daqui de Cerquilho, vem de Tietê. Então, o povo do Laranjal pega muito essa estrada aqui em Jumirim. Na divisa quase do Laranjal com o Jumirim, antes de chegar no Juma, naquela curva, toda vez que chove, forma uma coleção muito grande de água. Ontem foi a primeira vez que eu vi a rodovia Tietê iluminando o local e pondo uma faixa. Mas quantas vezes eu trabalho de madrugada, chego de madrugada lá está chovendo e enche lá. Carros poderão fazer aquaplanagem ou acidente, pessoas que não são acostumadas à estrada noturna podem se perder. Então, gostaria que oficiasse a rodovia Tietê para que tomasse providência, porque é um problema antigo, não é de hoje. Na altura 169, 169 mais ou menos 500. A altura da quilômetro 169,500. Um pouquinho mais para frente já é 170, já olhei lá. Então que tome providência o mais rápido possível, porque não só a população da Laranjal Paulista usa lá, mas todo mundo que está passando corre esse risco no dia de chuva. Então é muito importante que tome essa providência o mais rápido possível. Eu gostaria de pedir também, voltando porque é um assunto da chuva, sortes e as quedas da ponte, que fizesse a parceria com a Sabesp, por exemplo, caiu a ponte do Guareninho. Quem usa lá muito é a Sabesp. A prefeitura e a Sabesp se sensibilizasse e se propusesse ajudar o prefeito a reformar essa ponte. Se muito empresário que tem condições, ajude a prefeitura a ter algum, nem que seja com maquinária, com pedras reformais, ajudem nós a tomar essa providência. Nós fomos decretados agora de estado de emergência, então vamos, de calamidade pública, vamos tentar os empresários que têm condições ajudar a recuperar a nossa cidade o mais rápido possível. Eu sei que não é Laranjal só aconteceu isso, eu sei que várias cidades nós temos aconteceu isso. Eu sei que Botucatu, por exemplo, foi muito feio também. Mas nós somos de Laranjal. Os empresários que puderem ajudar o prefeito, procure, por favor, forneça para nós materiais. E a população, muito caridosa, muito gentis, continua ajudando a Laranjal. Nós, irmãos laranjalenses, precisamos da ajuda. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Regina Maria de Araújo Abdala. Boa noite, senhor presidente, presentes, nobres pares e internautas. Senhor presidente, quero iniciar minha fala transmitindo solidariedade a todos aqueles que foram afetados pelas fortes chuvas que sofremos nesta madrugada. As chuvas tiveram marcas históricas de volume,
mas também deixaram marcas na vida de muitas pessoas que perderam seus bens, ficaram ilhadas, sem água e energia. Hoje pude acompanhar que o prefeito decretou estado de calamidade pública em nosso município. Vamos torcer para que, com isso, medidas emergenciais possam ser tomadas para sanar os problemas das pessoas e de nossa cidade. Senhor presidente, quero aproveitar também para parabenizar ao Poder Executivo e à Secretaria da Educação pela inclusão da disciplina de inglês nas séries iniciais do ensino fundamental. Ensino Fundamental 1. Com isso, as crianças, desde que saem da pré-escola, terão contato com a língua estrangeira, facilitando em muito a aprendizagem do idioma. Sabemos que dominar o inglês é fundamental, é de fundamental importância para os nossos jovens. Também, senhor presidente, quero reiterar a respeito das estradas rurais. Hoje recebi diversas fotos de moradores da zona rural. E justamente essas fotos vêm com a preocupação muito grande do recebimento da ração, do escoamento dos frangos. Então, são coisas que não podem faltar. Quando está se criando frango, eles precisam da alimentação, então os caminhões não podem atrasar. E quando também chega na hora de sair esses frangos, também tem o tempo certo. Então, eu gostaria aqui de pedir à secretaria competente que desse uma atenção especial nessas estradas onde teve assim um dano maior, como eu vi hoje no bairro Parazinho, que me enviaram fotos, sobre a ponte, que não passa caminhão, ela danificou a metade. E também o bairro Almeida, que mandou fotos, também de lugares assim que está preocupante. E para finalizar, senhor presidente, quero deixar registrada uma boa notícia. Já se encontra nos cofres da Prefeitura emendas parlamentares que solicitei ao deputado federal Guiga Peixoto, no valor de R$ 525 mil. Essa emenda são frutos de uma viagem que fiz a Brasília, onde solicitei pessoalmente ao deputado a liberação de recursos para Laranjal Paulista. Peço que se envie um ofício de agradecimento ao deputado e faço votos de que o Poder Executivo utilize os recursos da melhor forma possível, em proveito de nossa população. E, por último, gostaria de desejar a todos nós, vereadores e funcionários desta casa, um excelente ano de trabalhos legislativos. Que todos aqui possamos efetivamente contribuir com o nosso município. Por hoje é só. Desejo a todos uma boa noite. Passemos à ordem do dia. A senhora secretária fará a segunda chamada. Senhores vereadores, Carlos Alberto Rossi. Presente. Cláudia Regina Martins Correia Alves. Presente. Fábio Laurente Gadelha de Almeida. Presente. Ivete Aparecida Migliani. Presente. José Francisco de Moura Campos. Presente. José Roque de Camargo. Nilson Ventres. Presente. Pablo Guilherme Garpelli Arruda. Presente.
Regina Maria de Araújo Abdala. Presente. Rodrigo Marçom Marcon. Presente. Tiago Roma Zanqueta. Presente. Senhor presidente, está ausente o vereador José Roque de Camargo. Ordem do dia. Único turno de votação. Moção número 1 de 2020, autoria de José Francisco de Moura Campos. Moção de aplauso ao Grupamento de Apoio e Prevenção da Educação, GAP, da Guarda Civil Municipal de Laranjal Paulista, pela brilhante atuação no município. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 2 de 2020, autoria do vereador José Francisco de Moura Campos. Moção de apoio à proposta de emenda número 14 de 2019, de autoria do deputado estadual Campos Machado e outros deputados, dando nova redação ao inciso 7º do artigo 20 da Constituição do Estado de São Paulo. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Moção número 3, 2020, autoria Carlos Alberto Rossi. Moção de aplauso à equipe feminina de voleibol e ao treinador professor Jurandir Benedito de Campos, da Escola Estadual Luiz Campassi, pela conquista de vice-campeã do Campeonato Estadual Escolar. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 1 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, requer 1. Informações e cópia de documentação sobre qual é o vínculo empregatício da senhora Ângela Bertolini e a Prefeitura. 2. Qual o valor repassado mensalmente para a senhora Ângela Bertolini? 3. Quantos animais há atualmente no canil municipal, no local onde a senhora Ângela presta serviço? 4. Qual a capacidade total desse abrigo de animais? E 5. Qual é o número de vagas disponíveis nesse local? Em única discussão? Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 2 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, requer 1. Cópia na íntegra do contrato firmado entre o Poder Executivo e a empresa Tecnolamp do Brasil, Lâmpadas e Acessórios Limitada, EPP. 2. Cópia de documento oficial contendo o valor total da arrecadação com a contribuição de iluminação pública no ano de 2019. 3. Cópia com documentos comprobatórios de onde, como e quando foi gasto o valor arrecadado com a contribuição de iluminação pública e qual o saldo atual. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 3, 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, requer qual o critério utilizado para a atribuição das aulas do Sistema Educação de Jovens e Adultos, EJA. Quem são os professores e respectivas matérias do EJA referente à atual atribuição? E como ficou a atribuição das 2 novas salas do 6º e 7º ano? Em única discussão? Em única votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovada por unanimidade. Projeto de Lei número 38 de 2019, autoria do Poder Executivo, da nova redação ao artigo 3º da Lei número 2.1148, de 29 de outubro de 1998 e da outras providências. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução número 1 de 2020, autoria Carlos Alberto Rossi, dispõe sobre o adiantamento da 2ª sessão ordinária para o dia 20 de fevereiro de 2020. Em única discussão, em única votação, os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e desejo a todos uma boa noite.